A cidade que cresce mais rapidamente no mundo. Em agosto de 1940, um grupo de estudantes cria o Clube de Cinema de São Paulo. Para muitos, está aí o núcleo de origem e a data sentimental de fundação da Cinemateca Brasileira. No entanto, o clube do qual faziam parte os intelectuais Paulo Emílio Salles Gomes e Francisco Luiz de Almeida Salles, que teriam um papel de destaque na história da Cinemateca, não chega a ser oficializado. No ano seguinte, o Estado Novo proíbe a rapaziada de exibir e discutir seus filmes. Nessa época ainda não existe televisão e o cinema é o programa preferido de toda a família. As pessoas iam ao cinema não para ver um filme exatamente, mas para fazer um programa. As pessoas vinham dos bairros, vinham da periferia, vinham de onde fosse e iam fazer um programa no qual estava incluída a ida ao cinema. A capital bandeirante é também uma capital artística. No seu magnífico teatro municipal, os paulistas ouvem boa música. Quanto ao cinema, são numerosos os palácios dedicados a esta arte, como por exemplo o Teatro Ipiranga. Os paulistanos gostam de ir à noite e dançar um samba no seu clube entre amigos. Em meio à efervescência cultural que marcou a capital paulista na década de 40, o Clube de Cinema de São Paulo renasce em 1946, dando novo alento à cultura cinematográfica da cidade. O cinema era meio que considerado como uma mera diversão, mesmo entre os intelectuais, mesmo no âmbito universitário, meu Deus do céu. Um dos grandes trabalhos da Cinemateca foi justamente esse de você ir dando uma consciência, criando uma consciência na própria intelectualidade, nos meios universitários, nas elites culturais, né, de que cinema também era arte e que cinema era importante como arte. A gente vendo de perto o que aconteceu, o sentimento que a gente tem é que no fundo a Cinemateca era prematura. Porque, na mesma ocasião, a gente via o estado em que estava o Arquivo Nacional ou a Biblioteca Nacional. Era absolutamente lamentável. Ora, um país que não é capaz de ter um Arquivo Nacional ou uma Biblioteca Nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. Quem está à frente da Cinemateca Brasileira no momento de sua criação é o crítico Francisco Luiz de Almeida Salles. Apontado como um dos grandes pensadores do cinema no país, ficou conhecido como presidente por ter comandado vários anos a instituição que ajudou a consolidar. Além disso, também participou da fundação do curso de cinema da Universidade de São Paulo e da criação do Museu da Imagem e do Som. Quem quer que visite a bonita capital paulista, não dispensa um passeio ao museu e um demorado olhar sobre o monumento do Ipiranga, circundados por magnífico jardim. O Clube de Cinema se vincula em 1949 ao recém-criado Museu de Arte Moderna, ganhando o nome de Filmoteca do MAM. A exibição do filme A Paixão de Joana d'Arc inaugura as atividades do grupo. A preocupação com a preservação de filmes, né, surge na medida em que se adquire a consciência de que o cinema brasileiro é importante historicamente, artisticamente, como documentação, como reflexo de épocas, como arte. Duas mostras pioneiras chamam a atenção para a existência de uma produção cinematográfica nacional. A primeira delas é uma retrospectiva de cinema brasileiro realizada em 1952 pela Filmoteca do MAM. 2 anos depois, durante as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, acontece o primeiro Festival Internacional de Cinema organizado no Brasil. Envolvido na organização do evento, Paulo Emílio retorna ao Brasil depois de uma temporada de estudos na França. E quando ele veio para cá,
de repente ele disse, não, eu não quero mais saber do cinema estrangeiro, do cinema do exterior, do cinema de lá de fora. Eu prefiro ver um filme medíocre, nacional, do que um esplendoroso filme norte-americano. Eu quero o cinema brasileiro. É o cinema brasileiro que me importa. É a nossa causa, é o nosso destino. É a nossa realidade. Além de ser um dos mentores da Cinemateca Brasileira, Paulo Emílio Salles Gomes participou da implantação dos cursos de cinema das universidades de Brasília e São Paulo e escreveu um importante livro sobre o cineasta Jean Vigo, editado na França e na Inglaterra. Ele também participou da criação do Festival de Brasília, além de influenciar uma geração de cineastas com suas críticas publicadas na imprensa nas décadas de 50 e 60. Um dos mais célebres trabalhos é Humberto Mauro, Cataguases Cinearte, o primeiro livro a dissecar a obra do cineasta mineiro, autor dos clássicos Ganga Bruta e Brasa Dormida. Não há na história do cinema brasileiro um filme a respeito do qual tanto possa e deva ser dito do que Ganga Bruta. Em busca de autonomia, a Filmoteca do MAM é dissolvida em 1956, ganhando o nome de Sociedade Civil Cinemateca Brasileira. No ano seguinte, a instituição assiste seu acervo ser consumido pelas chamas. É o primeiro de uma série de incêndios de que a Cinemateca Brasileira seria vítima. Perdeu muita coisa brasileira, muita documentação, muito filme, muitos documentários brasileiros, e perdemos toda a biblioteca, perdemos tudo que tinha, aparelhos antigos, a lanterna mágica, o diabo, tudo que a gente tinha conseguido até aquela ocasião, e que era bastante. E tinha o acervo pessoal do Alberto Cavalcante, estava lá numa caixa enorme, cheia de fotos, documentos, todas as cartas da vida dele, foi tudo pro ar. Depois do incêndio, em 1958, a Cinemateca Brasileira se transfere provisoriamente para o Parque do Ibirapuera. Entre trancos e barrancos, a instituição busca se manter estruturada em instalações inadequadas e sem recursos financeiros. Eu me lembro do Paulo Emílio, isso foi no tempo dos dinossauros, né? Eu me lembro dele dizendo, olha, hoje eu tenho que falar com o doutor tal, interventor, governador, prefeito, você vai comigo? E eu dizia, o que é que eu vou fazer e tal? Não, você leva um livro seu para poder tornar simpática. Era uma sedução permanente. O Paulo Emílio era um sedutor. Sedutor não para a causa própria. Ele era um sedutor para a causa justamente do cinema nacional. No entanto, o empenho de Paulo Emílio não impede que a Cinemateca Brasileira seja atingida por um segundo incêndio em 1969. O fogo é o episódio marcante de um período de estagnação que atravessa toda a década de 60. Nesse período, o cineclubismo se transforma no principal foco de resistência da instituição que, em plena ditadura militar, exerce sua militância exibindo filmes para estudantes e operários. Mas o Paulo Emílio entendeu, né, com clareza, que isso não podia ser o único papel da instituição. Então o que ele fez foi deixar este grupo, continuando esse trabalho de agitação cultural, cinematográfica, digamos assim, né, ao mesmo tempo que, paralelamente, então, ele procurava a reinstitucionalização, isto é, a reinserção da Cinemateca na sociedade, né, pela porta da frente. E foi isso, então, que foi essa missão que, no fundo, eu por delegação do Paulo Emílio, que eu me encarreguei. No início dos anos 70, o clima de abandono ainda persiste. Acho que só vendo o filme do Alain Fresneau, O Nitrato, que vocês vão ver, a Cinemateca estava abrigada num barracão, se é possível dizer isso, no Parque Ibirapuera, onde chovia dentro, não tinha as menores condições de nada, era uma coisa muito, muito, muito deprimente. A proposta era fazer um filme de denúncia sobre o abandono da conservação da memória visual brasileira.
É uma época em que a Cinemateca estava no mais profundo do imobilismo e tinha acabado de passar por 2 incêndios e as coisas estavam amontoadas e jogadas num casarão absolutamente decadente do Parque de Ibirapuera. Eu peguei essa fase absurda da história da Cinemateca. Praticamente ninguém mais trabalhava porque não havia remuneração para ninguém. Nesse período, já sofrendo de problemas cardíacos, Paulo Emílio tenta por fim a crise convocando novos aliados, na maioria jovens saídos da Escola de Cinema da USP. Conhecendo Paulo Emílio, você saberia que isso não era só isso, claro. Ele continuava conduzindo o processo todo. Ele só não fazia as coisas, operava por nosso intermédio, tá certo? Mas ele continuou até o fim. Talvez até contra a vontade dele, mas ele continuou até o fim. Virou uma espécie de karma da vida dele. Paulo Emílio morre de infarte em 1977. Depois de aguardar quase 20 anos, a sede da Cinemateca Brasileira é finalmente transferida para o Parque da Conceição, na zona sul de São Paulo. 2 anos depois, em 1982, o fogo alcança um dos depósitos de filmes ainda localizado no Parque do Ibirapuera. O que o Paulo Emílio dizia, com muita ironia, amarga ironia, era o seguinte: a Cinemateca juntava os acervos espalhados do Brasil para que eles desaparecessem em conjunto nos incêndios sucessivos que a gente teve. O terceiro incêndio provoca a transferência do acervo para o Centro Municipal de Campismo, parque localizado nos arredores da cidade de São Paulo. Para sobreviver às constantes crises, a Cinemateca Brasileira se transforma em órgão federal no ano de 1984. A Cinemateca virou um órgão público federal, muito peculiar, porque é um órgão que preservou a sua autonomia. Nesse contrato de cessão para o governo federal, ficou claro que a Cinemateca teria um diretor escolhido pelo seu conselho. O conselho é formado de pessoas que dão uma certa orientação a longo prazo para a diretoria executiva. É o órgão supremo da Cinemateca. Isso deu à Cinemateca uma autonomia para o bem e para o mal. Ela resistiu, por exemplo, ao furacão do governo Collor em função dessa autonomia. Senão ela teria acabado ali, como acabaram os órgãos de cinema todos. Agora, essa autonomia também a coloca um pouco distante, às vezes, da política. E ficando distante da política, nem sempre ela é brindada com os recursos, dependendo de quem esteja no poder. A Cinemateca Brasileira recupera a visibilidade com a inauguração de uma sala de exibição em 1989, no bairro de Pinheiros. Ao longo de 8 anos, mais de 200 mil pessoas frequentam o local. Havia mostras de cinema que duravam uma semana, que foram feitas na sala da Cinemateca, que levavam 8 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, a Cinemateca, com todas as dificuldades, chegou a fazer durante um ano, como bilheteria daquela sala, $100 mil. Dinheiro esse que era aplicado na instituição em outros projetos. Nessa época estava em andamento um ambicioso projeto de restauração do antigo matadouro municipal. O prédio foi doado em 1988 pela Prefeitura de São Paulo para ser a sede definitiva da Cinemateca Brasileira. Contamos com uma surpreendente simpatia do prefeito Jânio Quadros ao projeto, confrontando todos os lobbies. Havia lobbies fortíssimos de empresas multinacionais para ficar com aquele prédio. Em 1953, prefeito. Um ano depois, governador. Então a Cinemateca, pobrezinha, coitadinha, sem nenhum lobby, sem nada, foi lá com a cara e a coragem, pediu para o Jânio Quadros, que era um homem curiosíssimo, porque ao encontrar com o Jânio Quadros, a gente começou a explicar o que era a Cinemateca. Ele disse assim: eu sei perfeitamente. Claro, o cara era ficha, ele tinha sido prefeito, governador e presidente, quer dizer, ele sabia. E tinha uma simpatia para a Cinemateca. Falou: tá bom, vai ser da Cinemateca. E aí foi uma batalha, começou uma batalha enorme para conseguir os recursos no governo federal para a restauração, que agora, você já viu, já está bem adiantada, etc. A Cinemateca Brasileira precisou esperar meio século para encontrar sua sede definitiva. O acervo de filmes começou a chegar ao prédio do Matadouro em 1993, mas a nova fase foi efetivamente inaugurada somente 4 anos depois, com a abertura de uma sala de exibição de 110 lugares e modernos equipamentos de projeção e som. Pela primeira vez a Cinemateca está reunida num só lugar. A Cinemateca ficou espalhada durante anos entre a Conceição e Ibirapuera, uma parte aqui.
E há 2 anos nós conseguimos trazer todo o pessoal e todos os serviços da Cinemateca estão aqui, o que é muito bom pela nossa interação como funcionários da casa e também por uma visibilidade. Quer dizer, se você vier visitar a Cinemateca hoje, você pode ver todos os nossos serviços. A gente tem desde os primeiros filmes brasileiros que existem, né, que sobreviveram esse tempo inteiro, até produções recentíssimas, né, coisas do ano passado, tal, que chegaram à Cinemateca, às vezes trazidos pelos próprios produtores. Espera aí que eu quero falar com você. Agora não posso, eu tô cansado, nós viemos da farra. Olha, nós passamos a noite inteira chambrando. Não me interessa! Olha a briga aí. O passado e o presente se encontram no acervo da Cinemateca Brasileira. São quase 150 mil rolos de filmes, totalizando 30 mil títulos entre longas e curtas-metragens. Lá é possível encontrar obras de ficção, documentários, cinejornais, publicidade e registros familiares do início do século XX até os dias de hoje. 80% do acervo da Cinemateca é de filme brasileiro. A gente já teve um percentual maior de filme estrangeiro, agora a Cinemateca, por sua própria vocação nacional de ser uma cinemateca com o objetivo de preservação da memória cinematográfica brasileira, concentrou a atividade dela na preservação de filme brasileiro. A mais antiga das imagens guardadas pela Cinemateca Brasileira é Reminiscências, de Junqueira Aristides. Este filme é o único sobrevivente de um período conhecido como Bela Época do cinema nacional. Essa fase vai mais ou menos até 1912, a gente tem notícia assim, de sucessos extraordinários de filmes, como tem um clássico que lamentavelmente se perdeu, um filme chamado Paz e Amor, e não tem nada, não existe nada. De todo esse período não existe coisa nenhuma, assim, em termos de nada que possa ser projetado. Os Óculos do Vovô é outra preciosidade encontrada na Cinemateca Brasileira. A ficção foi produzida em 1913, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esse, em termos de filme de ficção, é o primeiro filme de que a gente tem um fragmentozinho, que é Os Óculos do Vovô. Aí, documentários. Aí sim, a gente tem vários documentários dessa época. Estou produzindo um documentário sobre João do Rio, que é um cronista, jornalista, escritor do começo do século, morreu em 1921, nasceu em 1881, que é um filme da Kika Lopes, que é a criadora do roteiro, e eu sou produtor. E nós estamos usando muito material de imagens do começo do século, né, exatamente dos anos 10 até o começo dos anos 20. E é natural que a gente viesse parar aqui na Cinemateca, né? E foi fantástico, porque agora a Cinemateca está num momento de grande progresso e organização. A gente teve à disposição, nós tivemos 2 horas de material de filmes de época para escolher takes. Está tudo catalogado, classificado, organizado. Transpondo a hegemonia do Rio de Janeiro e São Paulo, a produção de cinema mudo acontece em outras partes do Brasil. A Cinemateca Brasileira possui exemplos dos mais importantes ciclos regionais, como o de Recife, em Pernambuco. Outra raridade são os documentários do português radicado na Amazônia, Silvino Santos. Os anos 30, no cinema brasileiro, eles são uma década tipicamente carioca. Então, a produção brasileira se concentra no Rio de Janeiro, sobretudo por causa da Cinédia. Vovó! Vovó? Que é, Geda? Está vendo aquela moça? Estou vendo. Sabe quem é ela? Se você me disser, eu ficarei sabendo. É Marilda, vovó. O Adhemar Gonzaga e depois a filha dele, Alice Gonzaga, eles conservam uma boa porção do que existe de filme da Cinédia. A gente tem, inclusive, a Cinemateca Brasileira e a Cinédia têm acordos de
de trabalho conjunto, a gente guarda algumas matrizes da Cined aqui. O propósito de filmar algumas sequências interessantes do Carnaval Carioca para sua próxima produção traz ao Rio o famoso ator e diretor cinematográfico Orson Welles. Seu desembarque constitui um acontecimento de particular vibração. Logo aos primeiros instantes na capital brasileira, Orson Welles encontra sinais de teatro e cinema. A maior quantidade de imagens existentes da década de 40 na Cinemateca Brasileira é de cinejornais. Na época, o governo Vargas obrigava a exibição desses filmes, a maioria produzida pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Em um certo momento, uma repartição lá do governo federal, chamada Agência Nacional, que fazia aqueles cinejornais de propaganda do governo, até o governo Geisel se fazia, depois acho que parou. E eles precisavam de espaço e resolveram jogar fora o acervo antigo. O Paulo Emílio leu no jornal sobre disso, era no Rio de Janeiro, né? O presidente Wilson, a sede. O Paulo Emílio soube e teve um insight de que aquilo ali tinha coisa importante, né? Contratou um caminhão numa tarde e no dia seguinte de manhã, 8 horas da manhã, ele estava com o caminhão parado ao lado do presidente Wilson. Na medida que os funcionários jogavam as latas na calçada, antes que o lixeiro passasse, ele enfiava no caminhão. Sabe o que aconteceu com isso? Todo o acervo do DIP, do Estado Novo, que é toda a memória oficial do governo visual, do arquivo do governo Vargas, está na Cinemateca Brasileira. Por quê? Porque foi jogada no lixo pela Agência Federal. Hein? Citidão. É bonito. Citidão é muito bonita mesmo. É uma cidade de progresso. Citidão. O que é? Citidão é pra sentar. Não, porque Citidão é o nome da cidade. Isso é pela velha ortografia. Pela nova, Citidão é pra sentar. A gente tem numericamente uma boa quantidade de filmes, esses filmes musicais carnavalescos, né, que se chamam de chanchada, mas muita coisa se perdeu também. Travesseiro de meus braços, não faz esse não quiser, travesseiro de meus braços. Veracruz existe tudo. Veracruz existe tudo. Tá tudo aqui na Cinemateca Brasileira. Todos os 18 longas-metragens que a Veracruz produziu em 4 anos. E a Veracruz, eu acho que como foi o primeiro estúdio brasileiro com moldes americanos, houve um cuidado muito grande dos donos da Veracruz, dos responsáveis pela Veracruz, e não só em produzir com qualidade, como em assegurar as matrizes dos filmes. É o único caso que existe na história do cinema brasileiro inteiro, é esse caso da Veracruz. A Veracruz filmava, montava os filmes, imediatamente do negativo original montado se fazia uma duplicação positiva e um novo negativo. As cópias todas eram tiradas desse novo negativo, enquanto o negativo original ficava intocado, sendo preservado. Exatamente a mesma coisa que qualquer filme americano, qualquer estúdio americano faz. A Cinemateca Brasileira possui parte do acervo de outros 2 importantes estúdios que surgiram em São Paulo nas trilhas abertas pela Veracruz. O material da Companhia Cinematográfica Maristela chegou logo após a derrocada da empresa nos anos 50. Ah, Marculino, eu sou um homem sério. Homem sério, é? Homem sério só faz farra de dia. Vamos, já pra cama. Tá bem. Já o acervo da Multifilmes só apareceu posteriormente e em pior estado de conservação. Esse palácio que vinha de morar? Quer, senhor? Tem alguma coisa ao pôr? Não. Ainda bem. Depois do chamado ciclo, né, dos estúdios paulistas, teve o pré-cinema novo, que são exatamente o que também chamou de cinema independente paulista. Meu sócio vem no instante. Certo. Vamos tomar um café? Se a gente arranjasse aí uns
1.000 por conta. Não dá. Olha, eu preciso de pelo menos 2.000 até as 4. O resto, quando muito, pode esperar até de noite, tá bem? Se não for possível... Eu vou procurar outro. Que aí é onde começa o Roberto Santos, o Nelson Pereira dos Santos, tinha o Rodolfo Nani, teve uma série de cineastas que começaram na segunda metade dos anos 50 e que depois floresceram, né, no cinema novo. Graças aos céus, aos esforços e tal, essa produção a gente tem conservada, ela existe, eu acho que integralmente, a gente não tem perda de nenhum título significativo. Demorou hoje? Trem atrasado? O que é que você tem hoje? Algum mal em querer saber? Eu acho que o cinema novo, enquanto tal, enquanto conjunto de produção, está preservado. O pessoal do cinema novo, que era um cinema de profundo alcance cultural, feito por pessoas informadas, né, culturalmente informadas, eles tinham, inclusive, plena consciência da importância do que eles estavam fazendo, inclusive da preservação do que eles estavam fazendo. Então aí é muito curioso, porque enquanto quase um comportamento maciço, os realizadores do cinema novo são dos mais importantes depositários de materiais na Cinemateca. Não atira! Ele está perdido! A minha relação com a Cinemateca Brasileira hoje é vital, porque todos os negativos de quase todos os meus filmes estão depositados lá. Ou seja, a minha permanência na história do cinema depende da Cinemateca Brasileira, porque é lá que os filmes estão sendo preservados e agora nós estamos começando um trabalho aliás, não estamos começando, eu pretendo começar um trabalho de recuperação de alguns negativos que estão ameaçados, e eu conto muito com a Cinemateca Brasileira para que isso aconteça. Mudar para quê? Ir para onde? E com que armas eu vou mudar? O Glauber Rocha tem, inclusive, documento, praticamente um testamento dele. Assim, meus filmes devem ser conservados na Cinemateca Brasileira, agrupados da seguinte maneira. É uma coisa, um documento, aliás, absolutamente comovente, assim, da preocupação que ele tinha com a preservação das coisas dele. Inclusive, na época em que escreveu essa carta, a obra toda dele ainda não estava concentrada aqui na Cinemateca, aqui no Brasil. Então, tinha filmes produzidos por ele na Itália, filmes na Espanha, e ele dava exatamente as pistas. Assim. Então, para trazer esse filme, tem que falar com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. O final dos anos 60 e começo dos 70 assistiu, além do ocaso do cinema novo, à rápida ascensão e queda do cinema marginal. A Cinemateca Brasileira abriga alguns dos filmes deste movimento, pautado por produções de baixo custo e linguagem experimental. Danada! Maneira! E o que você acha das relações sexuais antes do casamento? Desde que não atrase a cerimônia, tudo bem. Autêntico gênero do cinema nacional, a pornochanchada está também representada na Cinemateca Brasileira. Em São Paulo, a produção desses filmes se concentra na Boca do Lixo, na época apontada como a Hollywood brasileira. E podem estar certos de que tudo farei para tornar mais felizes os 7 homens dessa casa. 7, não 6! Mentira dessa curriola, tá bom? É bastante curioso, porque na segunda metade dos anos 80, esses filmes chegaram em massa na Cinemateca. Assim, eram pornochanchadas, assim, eram de dúzias por mês que chegavam, assim, de toda a produção paulista, assim, também... inclusive por interesse dos produtores que não tinham ideia de que eles iam fazer com aquelas latas, né? Assim, aí lembrava assim, a Cinemateca guarda isso, né?
Então foi assim, uma espécie de grande despejo, né, da Rua do Triunfo, da Rua Vitória, daqui em São Paulo e tal, chegava de caminhão na Cinemateca, esses filmes. E foi assim, foi tudo junto, foi Porno Chanchada, filme de sexo explícito. Oi? Oi. Cadê o Barbosinha? Tá lá, tá chegando. Eu até brinco, né, que a Cinemateca Brasileira, provavelmente dos arquivos do mundo, arquivos de filmes do mundo, é a que tem uma coleção maior de filmes de sexo explícito. Porque, assim, trazido pelos próprios produtores. É fantástico. Agora, assim como eu digo que os críticos na época da chanchada não se interessavam pela chanchada, hoje chanchada é valorizadíssima, então, vai haver um momento no futuro, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos e tal, em que vão começar a valorizar esses filmes, as porno chanchadas, né? E eventualmente até os filmes de sexo explícito. Então a obrigação nossa, na obrigação da Cinemateca, não é questionar se vai guardar isso ou aquilo, mas guardar, para permitir exatamente que os estudiosos, o público em geral, tenham contato com esse tipo de filme que foi feito. Também podem ser encontradas na Cinemateca Brasileira matrizes dos representantes da era Embrafilme. Patrocinado por este órgão federal, o cinema nacional vive um período de bonança nos anos 70 e 80, atraindo grande público e competindo em bilheteria com produções internacionais. Calma. O pessoal traz negativos não só de longas metragens, mas de curta-metragem. A gente tem toda essa produção fantástica, né, de curta-metragem brasileira. Com a extinção da Embrafilme nos anos 90, o cinema brasileiro não desaparece graças à produção de curtas-metragens. Capitaneada por jovens diretores, a primavera dos curtas floresce nas décadas de 80 e 90. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. O reconhecimento internacional veio com o Urso de Prata no Festival de Berlim em 1991 para a Ilha das Flores, uma das produções do período que pode ser encontrada na Cinemateca Brasileira. Assim, comovente, você vê o pessoalzinho que acabou de fazer o filme, tirou lá as 2 ou 3 cópias, chega aqui com as 2 latinhas, um negativo de imagem, um negativo de som, assim, olha, eu já tenho até um contrato de depósito assinado, bota esse também juntinho nas minhas coisas, sabe? Essa é uma consciência das pessoas de que aqui é um lugar que tem que deixar guardado. Nossa, Deus! Vitor! Em meados dos anos 90, a produção de longas-metragens começa a ser retomada, principalmente em função da lei do audiovisual. O que você fez? Essa produção assim, dos anos 90, eu diria que a gente segura a vida. Agora com esse depósito novo e tal, é perfeito. Eu vou descobrindo tanta coisa linda, mas nunca é você. Mas eu sei esperar. Isso eu sei. E quando você chegar, só eu vou poder ver seu rosto invisível. Em termos assim, percentuais, eu diria que 90% dos filmes existentes na Cinemateca não são de propriedade da Cinemateca. Os filmes estão aqui depositados. Então eu acho que é um instrumento mais eficaz na Cinemateca atualmente é o contrato de depósito. O contrato de depósito assegura direitos e deveres tanto da Cinemateca Brasileira quanto do proprietário do filme, cartaz, foto ou outro material relativo ao cinema guardado na instituição. Existem alguns casos de filmes que foram doados integralmente à Cinemateca, inclusive com direitos de propriedade, tudo. A gente tem até algumas coisas de produtores importantes dos anos 50 que transferiram à Cinemateca todo o direito sobre os filmes. E basicamente são essas duas formas, né, legais
de aquisição de acervo. É o depósito e a doação. O que acontece é que, para você fazer uma crítica de um filme, você precisa conhecer um pouco aquilo que as pessoas já fizeram nessa linha, o que o diretor já fez. Vigilante rodoviário. A Cinemateca Brasileira não é apenas um arquivo de cinema. Episódios do primeiro seriado de aventura da TV brasileira também estão guardados no acervo da instituição. Vigilante rodoviário. A Cinemateca Brasileira também abriga boa parte do acervo da TV Tupi, primeira emissora de televisão a surgir no Brasil. Criado em 1950 por Assis Chateaubriand, o canal teve seu acervo transferido para a Cinemateca no momento de sua falência, em 1980. O governo foi convencido por representantes da própria Cinemateca a não leiloar a massa falida da emissora, que amargava uma imensa dívida com a Previdência Social. Mas, Beto, me diz uma coisa. Agora que passou tudo, entende? Agora que você já ganhou a motocicleta, agora que não tem mais bronca nenhuma, conta aqui pra mim, só pra mim. Eu juro por Deus que eu não conto pra ninguém. Ô, bicho, o que é que você ia fazer se você perde a corrida? Dizem as pessoas, e eu tenho motivos para acreditar, de que os funcionários da Tupi, na medida em que não eram pagos, no final da Tupi, quando a coisa já estava numa crise horrível, na medida que os salários não eram pagos, eles iam lá no acervo e arrancavam alguma coisa, como uma espécie de compensação, ou com a perspectiva de que isso pudesse ser, talvez, refém de uma negociação futura. E com isso, o arquivo que chegou na Cinemateca não era completo, ainda que seja muito significativo, não estou dizendo que não é, mas não é completo. Outra raridade da Cinemateca Brasileira é o acervo de fotografias. O acervo de fotos é composto de cerca de 7.000 títulos, entre filmes estrangeiros e filmes brasileiros. Ele está aberto ao público, o público pode ter acesso a esse material para os diferentes fins, de estudo, ou pesquisa, ou publicação. Mediante o pagamento de taxas de manutenção e respeitando as regras dos direitos autorais, as fotografias da Cinemateca Brasileira ajudam a construir teses acadêmicas, pesquisas, reportagens e filmes de época. Dentre essa coleção de fotografias de cena, existem fotos de trabalho, que registram todo o desenrolado do filme. E também é um material bem valioso que a gente tem. Por exemplo, a gente tem negativos originais dessas produções. Ao lado de divas e galãs estão imagens preciosas da memória do cinema brasileiro. Fotos glamourosas são os únicos registros de filmes que já não existem mais, como Barro Humano, de Adhemar Gonzaga, e Favela dos Meus Amores, de Humberto Mauro. Mas nem só de imagens é composta a Cinemateca Brasileira. O Centro de Documentação da Cinemateca, ele é basicamente consistido de uma biblioteca especializada com recorte em cinema brasileiro. O Centro de Documentação e Pesquisa reúne publicações e documentos. Um dos destaques é a coleção de roteiros originais. Padre Nicolau não é um burro como os outros. O senhor não conhece Nicolau. É um burro com alma de gente. Pois nem que tenha alma de anjo, nesta igreja você não entrará com esta cruz. Vamos, vamos. Padre, escuta! Outro destaque são os arquivos especiais recheados de curiosidades que contam a história de personalidades do cinema brasileiro. Eu destacaria no Arquivo Especial Glauber Rocha um caderno que foi realizado provavelmente para o lançamento de filme, do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, o disco com a trilha sonora do mesmo filme e um croquis onde está escrito Projeto Rogério Duarte e Arte Final Luiz Carlos Maciel, né? É ainda feito com caneta esferográfica, são os primeiros rabiscos do que mais tarde se tornaria o grande cartaz do filme.
O Centro de Documentação também abriga uma coleção de quase 7.000 cartazes de filmes brasileiros e estrangeiros. Aqui é um lugar de manuseio do cinema, para você vir aprender, vir olhar, vir recordar, vir se formar. É um lugar de formação também. O novo arquivo climatizado da Cinemateca Brasileira tem capacidade para armazenar cerca de 100.000 rolos de filme e 30.000 fitas de vídeo. Orçado em R$3 milhões, o depósito possui 4 câmaras que mantêm a temperatura e a umidade relativa do ar constantes. Em 2 delas estão acondicionados os rolos coloridos a 10 graus centígrados e nas restantes os filmes em preto e branco a 16 graus. A percentagem da umidade relativa do ar é de 40%. Quando eu assumi a Sociedade Amigos da Cinemateca, eu percebi que nós temos aqui, continuamos tendo e tínhamos no momento muitas dificuldades para atingir o projeto que seria o coração da Cinemateca, que é a construção do depósito de matriz, vamos chamar assim, a casa do cinema, porque sem esse depósito os filmes corriam o risco de serem destruídos, né? Então nós estabelecemos, junto com a diretoria, uma estratégia. Eu pensei assim, estabelecer prioridades, que seria concentrar as forças na captação de recursos para terminar o depósito de matrizes, que foi o que foi feito. Todos os museus do mundo têm, paralelamente, um órgão que a sociedade elege para poder ajudar essas entidades culturais. Caso assim não fosse, não existiria nenhum MoMA de Nova York nem Cinemateca Brasileira. A antiga luta para a obtenção de recursos provocou a fundação da Sociedade Amigos da Cinemateca, em 1962. A entidade ficou desativada durante 17 anos e foi reaberta em 1992. A Sociedade Amigos da Cinemateca, ela tem como função captar recursos para ajudar a Cinemateca a realizar as suas obras, promover eventos, divulgar as imagens em movimento e também formar público. Basicamente, eu diria que nós funcionamos como uma espécie de curadores que não estão envolvidos na gestão do dia a dia da Cinemateca, mas são pessoas que, quer por sua dedicação a causas como essa, quer por representarem segmentos da sociedade que têm interesse na preservação da memória do país, quer por suas relações pessoais, quer por seu gosto pelo cinema, se juntam no sentido de subsidiar a diretoria num nível que não do dia a dia na gestão da Cinemateca, mas para realmente aportar parte do seu conhecimento e do seu relacionamento. O arquivo climatizado era uma antiga necessidade da Cinemateca Brasileira. A exposição à temperatura e à umidade inadequadas provoca a deformação do suporte da película e a consequente quebra da emulsão. Assim, o filme vira um melado. Por exalar um cheiro característico, a reação química é conhecida como síndrome do vinagre. Quando esse processo começa, daí ele é irreversível. Você pode diminuir a velocidade da deterioração, mas você não interrompe essa deterioração. O filme é uma matéria viva. No momento que o filme nasce, ele começa a morrer. Porque é uma substância que se decompõe com o tempo, com o contato do ar, com essas coisas todas. Por que você não olha para mim? Tem medo? Você acha que eu sou bonita? Quando a gente começou a tomar conta da Cinemateca, era muito aflitivo essa coisa de você ver o filme deteriorando, você mandar para um laboratório comercial, e o laboratório comercial olhar e dizer assim, ah, não sei o que fazer com isso não. E devolver para você. Assim, a Cinemateca Brasileira decidiu, em 1978, montar o seu próprio laboratório, que desde então vem salvando do desaparecimento algumas centenas de filmes nacionais. Por volta de 400 mil metros de filmes já foram restaurados no laboratório da Cinemateca Brasileira. Isso dá o quê? Dá 400, 500 títulos, incluindo desde curtas-metragens até longas-metragens.
A qualidade do trabalho desenvolvido valeu o reconhecimento internacional da Cinemateca, que recentemente restaurou Sinfonia Amazônica, o primeiro longa-metragem de animação brasileiro. É um desses casos complicados e que demorou, o pessoal do laboratório demorou 3, 4 meses para finalmente fazer uma matriz do Sinfonia Amazônica que pode tirar cópias de nível bastante bom. Você tem diferentes tipos de material de um mesmo título. Você tem assim pedaços do negativo original, pedaços de uma cópia em 35, pedaços de uma cópia em 16, a trilha de som de alguns rolos, mas faltando de outros rolos. Então é um quebra-cabeça, né, que você tem que montar, você tem que reconstituir o filme a partir de diferentes materiais. Aí é realmente um trabalho artesanal. O novo arquivo climatizado não soluciona todos os problemas de conservação do acervo da Cinemateca Brasileira. Correndo contra o tempo e a falta de recursos, a entidade procura barrar a deterioração de vários filmes, entre eles alguns clássicos do cinema nacional. Tem filmes que já estão perdendo a cor, tem filmes que estão perdendo o aparato químico que faz com que as imagens existam. Tem filmes apodrecendo, e clássicos, filmes recentes. Existe uma lista de longas metragens, existem séries grandes de cinejornais que precisam ser duplicados imediatamente. Agora, com essa mudança das matrizes para o depósito novo, a gente está fazendo uma checagem rolo a rolo. O pessoal está pegando rolo a rolo, abrindo, vendo o estado do material, se precisa ser revisado ou não. E, infelizmente, da lista de uma primeira lista de matrizes que a gente preparou, assim, o percentual assim, é 10% de coisas já entraram em processo de deterioração. Ou seja, engordarão a lista, a fila de pacientes, né, que precisarão ser duplicados porque não tem jeito. E esse é um trabalho que não tem lucro, não dá lucro a ninguém. Então só pode ser feito pelo governo, pelo Estado, pelo Ministério da Cultura, pelas secretarias de cultura de cada Estado. Sei lá por quem, quer dizer, é preciso que se conscientize de que este é um patrimônio nacional, tão importante quanto as igrejas barrocas, quanto a arte popular do Nordeste. É uma manifestação brasileira que vai desaparecer, cuja memória vai desaparecer. A Cinemateca Brasileira quer ampliar suas atividades com a construção de novas salas de cinema, teatro e mediateca. O primeiro passo para atender melhor o público é a conclusão das futuras instalações do Centro de Exposição e do Centro de Documentação e Pesquisa. Um projeto que já ganhou corpo é o Censo Cinematográfico, idealizado pelo músico Gilberto Gil e patrocinado pela BR Distribuidora. Desenvolvido em parceria com a Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro, o objetivo do estudo é coletar, catalogar e distribuir informações sobre toda a produção cinematográfica do país desde 1898. Esse ano, 2001, 2002, a gente vai ter um trabalho não só de levantamento, mas de duplicação de coisas que vai ser incomparável. Esse eu falei 400 mil duplicados até agora. Talvez daqui a 2 anos eu vou dizer, a gente já duplicou 1.500.000, tomara, 1.500.000 metros de filme que estavam se deteriorando, né? Eu acho que o maior desafio é sensibilizar o governo de fazer uma lei competente de depósito obrigatório de filmes brasileiros da Cinemateca. Essa legislação garante que qualquer filme produzido no país tenha uma cópia guardada em Cinemateca. Nós temos que lutar por isso, porque só assim vai justificar. Há 50 anos da Cinemateca, a gente perdeu muita coisa com o descuido, não nosso, mas com a insensibilidade de governos passados. E nós temos que agora, nesse momento, sensibilizar hoje, aqui e agora, porque cria uma lei de depósito obrigatório urgentemente, bem feita a lei. O país nosso, o país sofre muita amnésia, a gente está sempre recomeçando, né? Gerações estão sempre tendo que inventar tudo desde o começo, né? Infelizmente é como a escravidão. Assim como o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, vai ser um dos últimos países do mundo a ter uma lei de depósito legal de filme. Mas a gente vai conseguir. O cinema brasileiro reflete a sociedade brasileira muito intensamente. E reflete, portanto, os lados que a gente não gostaria tanto de lembrar. Então tem um lado de negação, né, do seu próprio passado, né, esse desprezo pelo cinema brasileiro e pela memória do cinema brasileiro e por uma instituição como a Cinemateca. Então, ela te lembra
o tempo inteiro ela lembra a sociedade que nós não somos tão belos e tão ricos e tão interessantes assim. Nós temos um lado medíocre, sei lá, um lado feio, um lado não charmoso, um lado incapaz, um lado pobre, né? Isso talvez se reflita. Mas eu acho que agora, quem sabe, ela encontra o seu caminho, né? Agora nós estamos num momento felizmente, de recuperação e consciência de que é preciso cuidar disso, né? O meu sonho não é restaurar, botar na lata e no depósito, não. É que esses assim, documentários, jornais, não, que as pessoas tenham acesso a isso, vejam essa coisa. Eu quero saber o atendimento, o nível de atendimento, como é que está. Eu acho que deixa a desejar porque não tem recursos. O grande desafio, eu acho que é como essa instituição vai ter uma receita que a torne independente. Ou seja, como é que ela pode ter uma receita que remunere melhor os funcionários, que faça com que a conservação desse espaço, que é um espaço público, né, ele possa ser mantido sem que nós tenhamos sempre essa preocupação, essa pressão de estar assim um pouco ali, aqui. Então, mas nós vamos chegar lá. O melhor momento da Cinemateca está para vir e espero que venha logo. Ou ela fica na posição que ela já conquistou, ou ela se lança a uma posição de maior intervenção. O futuro da Cinemateca está na mão dos jovens, não está mais, nós estamos de saída. Ao verso de um poeta que morreu muito jovem, Dylan Thomas, ele diz justamente isto: mesmo que os amantes se percam, o amor continua o amor. Isso é muito importante, eu vou repetir. Mesmo que os amantes se percam, continua o amor. Quer dizer, mesmo que os seres, nós mesmos vamos desaparecer, todos efêmeros, provisórios, o amor tem que continuar. Eu vejo assim a Cinemateca. As pessoas vão desaparecendo ou sendo arrancadas pela própria morte, chamadas pela própria morte, ou então pelas presenças mesmo, enquanto vivas, elas vão se dispersando. O amor continua.